Agora sim, perfeito. Tá, deixa eu carregar aqui a minha apresentação. Vamos ver se está carregando para vocês aí, ok? Sim, Bom, então, certo. Então, inicialmente, uma boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer ao professor Gabriel pelo convite para conversar com vocês um pouco sobre um tema que é de interesse, então, que é essa área de segurança. Então, agradeço a ele pelo convite e a todos que estão presentes. Então, nós vamos conversar um pouco hoje sobre o tema da nossa conversa, entendendo sobre segurança da informação, conceitos básicos. Então, para iniciar o nosso papo hoje, assim como o Gabriel falou ali, né, basicamente eu gostaria de falar um pouco sobre a minha formação e por que esse cara veio conversar aqui sobre segurança. Então, eu comecei basicamente estudando a área de segurança lá no final da década de 90, estudando um pouco de segurança em redes, quando se começavam a se utilizar redes sem fio. Então, houve um boom, uma explosão, digamos assim, de interesse sobre o uso das tecnologias wireless naquele momento, e tecnologias que eram aportadas por um conjunto de padrões de segurança, mas que não eram padrões muito eficientes. Então, naquele momento, a área de segurança em computação começou a ter a ter visibilidade. Aí eu comecei a estudar e já trabalhava na área de redes. Eu sou graduado em ciência da computação, estava terminando a graduação naquele momento, e aí parti para formações nessa área de segurança e até então venho trabalhando com isso. Trabalhei no final da minha graduação, como trabalho de conclusão, trabalhei com segurança no meu mestrado e só no doutorado eu fugi um pouco dessa área, mas venho desenvolvendo pesquisas e trabalhando com isso desde então. Atualmente eu sou professor no curso de Engenharia de Computação na Unipampa aqui em Bagé, onde eu faço parte de um projeto chamado Programa Unihacker, ou Programa Universidade Hacker. Então, é um programa onde nós temos o intuito de disseminar a cultura da segurança da informação e de sistemas para alunos e demais interessados. É um programa, vocês podem acessar o link aí, é um programa aberto, todos que têm interesse na área de segurança podem acessar. Nós temos diferentes ações que são desenvolvidas. Nesse momento, mais de distanciamento social, nós estamos desenvolvendo e já disponibilizamos e vamos disponibilizar ainda vários cursos na área de segurança com tópicos de interesse. Então, é bem interessante. Quem estiver interessado, basta acessar o site lá e vai verificar o que vem sendo desenvolvido. Bom, então na conversa de hoje à noite, nós vamos conversar, então, trouxe aqui um programa que nós vamos seguir, então a gente vai falar um pouco sobre segurança, vou contextualizar algumas características da área de segurança atual, trazer algumas notícias que mostram o quão importante é a área de segurança. Vamos apontar alguns conceitos básicos, falar sobre segurança em redes de computadores, sobre forense computacional e, ao final, as nossas conclusões e passamos para as perguntas. É claro, pessoal, para que isso não se torne um monólogo, eu vou pedir para vocês que, quando tiverem interesse ou dúvidas, que simplesmente interrompam, façam as perguntas no chat, eu estou acompanhando no chat aqui, que é tranquilo, a gente para e conversa. Então, vamos tentar tornar essa conversa o mais dinâmica possível, ok? Seguindo, então, o que é segurança? E quanto é importante a segurança? Então, a gente começa a olhar para um panorama onde, atualmente, a gente tem um conjunto muito grande de recursos computacionais sendo utilizados, mais ainda agora, nesse momento de pandemia, digamos assim, onde se percebeu a necessidade e a dependência tão grande que temos sobre a computação e a comunicação digital, para a realização das mais diferentes atividades. Um exemplo é o que nós estamos fazendo hoje, uma palestra onde nós temos um palestrante que está lá na região da fronteira, vocês estão mais próximos à capital, outras pessoas estão na região
na região de Passo Fundo e assim por diante, ou em todo o estado, quem está assistindo. Então, é necessário, nesse momento, recursos computacionais que sejam eficientes e atendam essas demandas, né? Isso a gente falando nesse contexto. Agora eu posso falar na questão mercadológica, onde as empresas, para sobreviverem e se manterem nesse momento, onde o distanciamento social é uma regra, elas precisam vender os seus produtos de forma que não exista o contato pessoal. Como está sendo feito isso? E-commerce. Então, ou seja, está tudo calcado sobre tecnologia de informação. Isso vendo hoje, imagina qual será o futuro. Então, o futuro é o que chegou hoje não vai ser mudado. Quando passar essa pandemia, a tendência é que todos esses serviços que estão sendo organizados, toda essa cultura digital, ela se fortaleça e prevaleça. Então, ou seja, cada vez mais nós vamos estar dependentes da tecnologia de informação. E aí nós chegamos ao que se percebe de uma receita explosiva para a área de segurança. Qual é essa receita? A gente começa a olhar esse crescimento sistemático da área da digitalização, da área de computação, um crescimento exponencial em conectividade, as relações eletrônicas estão sendo usadas cada vez mais, então a gente começa a ter informações distribuídas, e a informação, quando a gente pensa em informação, é informação pessoal. Hoje, então, eu tenho certeza que todos estão utilizando um smartphone, onde tem ali suas redes sociais, acessam os seus bancos, tem suas informações, fotos, informações pessoais, tudo em um dispositivo. Imagina que isso alguns anos atrás não existia. Então, imaginem a gama de informação que é gerada atualmente, né? Então, cada vez mais a gente vai ter informação sendo produzida e que precisa ser protegida, né? A gente tem dispositivos muito baratos, acesso à internet de forma mais simplificada e até mais barata, conexões de banda larga que atendem diferentes requisitos e diferentes necessidades e problemas, um compartilhamento muito grande de informação. E dentro dessas informações, a gente tem um compartilhamento de informações que podem ser usadas para ataques, para invasão, para fragilização da informação e de sistemas, e ferramentas de ataque disponíveis na rede. Então, hoje, se eu quiser atacar um determinado site, tentar acessar uma determinada conta de um usuário, eu entro na internet ali e vou achar vários tutoriais que indicam como isso pode acontecer. Então, tudo isso, e esse valor que a informação tem, isso tudo está contido no que é descrito como uma receita explosiva, ou seja, uma receita que leva muita informação importante, acessada de N maneiras, com um número muito grande de dispositivos e pessoas que têm tempo para estudar esses dispositivos, estudar esses sistemas e informações muito simples disponíveis de como fragilizar tais sistemas e informações. Então, aí a gente tem uma receita que cada vez mais aponta para efetivos problemas de segurança que poderão acontecer. E aqui eu trago algumas notícias de o quanto é importante essa área de segurança nos dias de hoje, né? Então, vamos olhar aqui, uma matéria liberada pela Gartner em junho agora de 2020, sobre o investimento na área de segurança. Então, percebam que, em comparação a 2019, nós temos em quase todas as áreas que estão descritas pela Gartner, como aplicação de segurança, segurança em nuvem, segurança em dados, identificação de acesso, proteção de infraestrutura, quase todas houveram um crescimento de investimento vislumbrando, exato, essas questões de maior fragilização da tecnologia de informação. Então, percebam ali, segurança em nuvem, a gente tem um aumento de 33,3% em relação a 2019 de investimento, ok? E olhem os investimentos que a gente tem em milhões de dólares ali, Em 2020 é uma previsão de 585 milhões de dólares para investimentos na área de segurança em computação em nuvem. Vamos lá, outro que teve um crescimento considerável. Vamos olhar a área de segurança de dados, então segurança de informação, um aumento de 7%, e assim vai. O que nós tivemos um decréscimo nesses investimentos, o que se percebe um decréscimo, é justamente em equipamentos para segurança e em softwares
para os consumidores na ponta, ok? Demais, todas as áreas está previsto um aumento de investimento nessa área de segurança. E quais são as tendências? Aí eu busquei aqui, achei uma matéria de 2019, só para a gente dar uma olhada sobre as tendências na área de segurança. Então, vamos lá. O que nós temos? Bom, primeiro, Lei Geral de Proteção de Dados, LGDP. Então, é aquela lei que vai controlar, coordenar e identificar possíveis atos, digamos assim, atos não regulamentares ou atos que possam infringir a confidencialidade, integridade ou disponibilidade de informações. Então, é uma lei que ela era para ter entrado em vigor agora, em 2020, e o Congresso já jogou ela para 2021, mas a própria LGDP, ela já está em produção em outros países, então, na Europa, Estados Unidos já tem as leis próprias para proteção de dados, então aqui, fatidicamente, ela vai ter que acabar sendo colocada em produção, ela vai ter que acabar virar uma lei o quanto antes. Investimentos na área de fake news, então a gente já percebe, tem todo o histórico aí das eleições norte-americanas, e agora a gente entrando nesse momento de pandemia, então fake news é uma área que haverá bastante investimentos, né? Crimes cibernéticos e fraudes bancárias, então, nesse momento, e já vinha em uma escalada muito grande, a questões de fraudes bancárias e crimes cibernéticos, a indústria 4.0 como uma solução tecnológica para a indústria, mas que é calcada em TI e conectividade, ela acaba sendo foco para incidentes ou foco para atacantes na área de segurança, então ela deverá ser um foco, deverá existir investimento na área de segurança da informação. Segurança digital com a implementação de diferentes ferramentas que auxiliem os profissionais na área de segurança, proteção em cloud computing, machine learning, inteligência artificial. Então, se eu já tenho domínio de técnicas e tecnologias para predizer determinadas ações com base no treinamento e no entendimento de ações, a gente começa a perceber que a inteligência artificial também pode ser usada para a área de segurança. Então, deve ser usada amplamente. Aqui ele fala em fraudes bancárias, mas também eu acredito que vai ser utilizado em larga escala. E o blockchain como uma solução de criptografia para smart contracts e outras áreas que exigem a questão de autenticação, a questão de uso de soluções de computação. Vamos lá. Seguindo, aqui outra notícia interessante, a segurança da informação, 7 piores casos de invasão, e aqui é para a gente entender, assim, de onde a gente vem e por que a segurança está tão em voga e é tão importante, né? Então, a gente olha aqui, olhando lá para 2013, então o Steam, o que era Steam? Era um software de gestão de direitos digitais, então, que envolvia jogos, aplicativos e também softwares de programação, que teve sua base de dados comprometida lá no ano de 2000, ela foi criada em 2013, em 2011, mais ou menos, ela teve lá uma vulnerabilidade explorada, onde um número muito grande de dados de usuários foi comprometido, ou seja, acessado e disponibilizado na rede. Então, ele conta com um número de mais ou menos 35 milhões de dados. A PlayStation, também, em 2011, ela sofreu ataques virtuais em cima de seus servidores, então houve um caso que afetou aproximadamente 77 milhões de usuários que tiveram dados pessoais e senhas expostas na rede. Seguindo, em 2013, a gente tem o ataque ao Adobe. Então, olha só, 152 milhões de nomes e senhas de usuários foram disponibilizados, foram fragilizados. E olha a sequência, e ainda a Adobe, ela, além de ter sido acessado em decorrência desse ataque, ela foi processada e teve que pagar uma multa de mais de $1 milhão por essa disponibilização de dados pessoais dos seus usuários. A Uber, em 2016, então, teve quase 57 milhões de usuários com dados expostos na rede.
A Netshoes, em 2017, que é considerado um dos principais ataques, e um dos piores ataques em sistemas computacionais no Brasil. Então, ela teve mais de 2 milhões de clientes com dados vazados. E, por fim, a gente tem um caso que envolve empresas como Netflix, LinkedIn e Last.fm, entre outras, onde foram encontrados na rede arquivos contendo mais de 1,4 bilhão de dados de usuários dessas plataformas em um arquivo que foi organizado a partir de dados fragilizados, dados roubados dessas empresas. Então, percebam o como é importante a área de segurança e o quanto ela é crítica para as organizações. Olha o caso da Adobe, 1 bilhão de dólares só em indenização por causa desse incidente de segurança. E aqui nós temos um case do Facebook, né, que em 2018, então, houve um vazamento de dados também, né, através de um ataque, onde 87 milhões de usuários tiveram seus dados vazados, né, e dentre eles, mais de 400 mil brasileiros tiveram os dados acessados. Quais são as estatísticas que a gente tem? Então, vamos olhar agora as estatísticas para 2020, pensando em segurança digital. Então, aqui a gente tem algumas as considerações que são passadas justamente por esse blog de Varonicks aqui, que apresenta estudos que foram realizados para 2020. Então, assim, principais violações de dados. Então, as violações aumentaram mais de 67% desde 2014. Então, percebam, os hackers atacam a cada 39 segundos em média. Percebam o quanto de ataques nós temos durante um dia. O tempo médio para se identificar uma violação no ano passado foi de 206 dias. Então, ou seja, 206 dias para se identificar como surgiu o ataque, como ele fragilizou dados, como teve acesso a servidores. Ali tem 64% dos americanos nunca verificaram ou analisaram se tiveram seus dados fragilizados ou se foram, de alguma maneira, prejudicados por causa desses dados. Então, aqui tem um conjunto muito grande de violações. Sobre cybercrime, também, 94% dos malwares que foram passados, distribuídos na rede, foram distribuídos através de e-mail. Os níveis de phishing caíram à medida que o tempo foi passando. Contudo, nós tivemos 34% de violações de dados através de atores internos, ou seja, nós tivemos mais pessoas que são clientes internos, ou seja, funcionários e servidores das empresas, tendo acesso a dados ou prejudicando as suas próprias organizações através de informações privilegiadas aos quais eles tiveram acesso. E aí vai, aqui a gente tem mais uma sequência de dados, aqui fala sobre compliance e governança, então fala um pouco mais sobre a questão da conformidade das empresas em questão do uso da segurança da informação, da implementação desses recursos e processos nas suas organizações. E, por fim, a gente tem gastos das empresas, então, como a gente já viu ali já vimos no relatório da Gartner sobre isso. E consequências que são reportadas em função de problemas de segurança. Então, vazamento de dados, prejuízos financeiros, interrupção dos serviços, invasão de sistemas, sequestro de dados é uma tendência muito grande que vem desde 2016, 2017 acontecendo e hoje já tem sido usado de forma muito ampla, que é o chamado ataque de ransomware, onde usam vulnerabilidades, acessam sistemas através de vulnerabilidades e, em contato esses sistemas atacantes, eles criptografam todos os dados e requerem o pagamento de uma indenização, o pagamento pelo sequestro desses dados, de uma recompensa pelo sequestro dos dados, e assim por diante.
Então, com base nisso, a gente percebe que nós estamos hoje, não querendo ser paranoico, mas nós vivemos num ambiente que é totalmente inseguro e frágil. Então, com base nisso, nós vamos dar uma olhada agora em algumas características que são minimamente necessárias para o skill de alguém que vai trabalhar na área de segurança, ok? A primeira delas é entender o que é informação. E a informação em si, ela é considerada o principal ativo, o ativo que tem mais peso para uma organização. E isso não é algo de agora, é algo que já vinha há algum tempo. Por exemplo, só para terem uma noção, no caso do ataque às Torres Gêmeas nos Estados Unidos, haviam empresas que tinham os seus sistemas de TI com backups nas torres. Então, a empresa tinha um escritório na Torre 1 e seu backup de dados na Torre 2. Ao cair essas torres, com o ataque lá de 11 de setembro, empresas que tinham suas informações registradas, armazenadas ali, vieram à bancarrota, vieram a quebrar porque perderam a informação e eram algo muito importante para aquelas organizações. Hoje, mais ainda. Então, se a gente for analisar, olha o caso da Adobe, através de um ataque, teve que pagar uma indenização milionária porque teve vulnerabilização e a exposição de dados dos seus clientes. Então, ou seja, a informação em si, ela é um ativo muito importante. Tá, mas o que é um ativo? O ativo é tudo aquilo que tem valor para uma determinada organização, ok? Então, eu posso dizer que as informações que estão na empresa são um ativo, que os equipamentos são ativos, que os recursos humanos também são ativos. Então, é tudo aquilo que existe, que tem algum valor para a organização. E aí nós entramos, quando falamos em valor e quando pensamos em informação, quando é que eu digo que uma informação é segura? Eu posso dizer que uma informação é segura quando ela tem que ela mantém níveis de confidencialidade, integridade e disponibilidade da CID, além da autenticidade e legalidade. Então, vamos ver o que é cada um desses. Confidencialidade, né? É que toda informação ela deve ser protegida de acordo com seu grau de sigilo, visando a sua limitação de acesso. Ou seja, só as pessoas que têm direito ao acesso a uma determinada informação poderão ter. Então, quando isso ocorre, eu digo que aquela informação ela tem confidencialidade. Integridade é quando eu digo que uma informação ela é mantida da mesma forma desde que ela foi disponibilizada, ou que ela só foi alterada por pessoas que possuíam permissão para isso. A disponibilidade, por sua vez, ela vem dizer que uma informação ou uma informação gerada, ela deve sempre estar disponível a qualquer momento para aquelas pessoas que precisam e que têm privilégios para isso. A autenticação está baseada em soluções que permitam informar que uma determinada informação ela é íntegra. Então, ou seja, um sistema ou um processo que permita reconhecer que uma informação não perdeu sua integridade. E legalidade, que a informação está de acordo com leis e normas vigentes. Perfeito. Entendendo isso, a gente olha agora para outros pontos que são importantes a se saber. Primeiro deles, ameaça. O que são ameaças? Agentes ou condições, ou qualquer condição que possa vir comprometer um ativo. Então, ou seja, qualquer situação que possa explorar uma vulnerabilidade de um sistema é uma ameaça. Um exemplo disso é, eu tenho lá o meu data center em um aquário, onde o meu servidor, um servidor qualquer, tem sua tela virada para um vidro transparente do aquário lá, onde determinados servidores, recursos humanos passam na frente daquele aquário. Aquilo ali é uma provável vulnerabilidade. Por quê? Porque a vulnerabilidade está no usuário lá, no root, no administrador do sistema, está digitando senhas ou fazendo qualquer operação no sistema, e um usuário, e aí o usuário se torna ameaça, um usuário, um integrante da organização, passe e consiga enxergar o que está sendo digitado no servidor. Então, essa pessoa que passou naquele instante, ela é uma ameaça, ok? Assim como ameaça são possibilidades de exploração de vulnerabilidades, ok? Vamos lá. As ameaças, elas podem ser naturais,
fenômenos da natureza, por exemplo, choveu e entrou água no meu data center, queimou um servidor. Isso é uma ameaça que poderá acontecer e é uma ameaça natural. Involuntária são aquelas ameaças que podem acontecer de forma involuntária. Por exemplo, sei lá, eu estou mexendo no meu Note e ele cai no chão. É uma ameaça involuntária, ele pode cair, quebrar e eu perder as informações. Um disco externo pode danificar. E as voluntárias são aquelas que têm ação humana, onde um determinado humano pode, uma pessoa pode fragilizar uma informação, ou até mesmo, sem querer, ter acesso a um diretório compartilhado, uma pasta compartilhada que tem informações confidenciais. Isso é uma ameaça. Vulnerabilidade, por sua vez, é toda a fragilidade presente em um ativo. Então, vulnerabilidade daquele sistema que a gente acabou de falar, do data center, lá no aquário, é o monitor virado para uma área de vidros transparentes. Vulnerabilidade é uma sala onde ela não tem um data center, onde ela não tem um sistema para controle de passagem de umidade ou algo do tipo, que poderá chover e molhar um determinado equipamento. Vulnerabilidade pode ser descrita como uma pasta que está compartilhada e outros usuários que não têm permissão para isso podem ter acesso. Então, tudo isso são vulnerabilidades. E aí nós temos um conjunto de vulnerabilidades naturais, de hardware, de software, de comunicação e vulnerabilidades humanas. E aqui, pessoal, eu trago para vocês uma imagem que ela já é bastante antiga, mas ela reporta muito bem a questão de como os usuários eles acabam se acostumando em ter acesso à informação, acesso aos sistemas, e, por sua vez, acabam se tornando ameaças muito grandes, e às vezes não só o usuário, mas sim a organização do ambiente e infraestrutura dos serviços, acabam se tornando ou gerando vulnerabilidades que são muito grandes para os sistemas. Então, aqui nessa imagem, a gente pode perceber, façam uma reflexão aí sobre o conjunto de vulnerabilidades que vocês podem encontrar nessa imagem. Vulnerabilidades e ameaças. Então, a gente pode ver ali, um indivíduo passando a sua senha para outro usuário, discos de instalação disponíveis para qualquer um ter acesso, um visitante enxergando o vídeo de um monitor, de um determinado usuário que está usando sistemas, um café ali, uma caneca de café em cima de um servidor de backups, e assim por diante, alguém passando informações contaminadas com vírus, com warnings, a senha digitada e através de um ticket colada num monitor de um computador, ou seja, todos usam aquele sistema com aquela mesma senha, e daí por diante. Então, essa é uma imagem bem interessante que mostra, que é da Modular Security, que mostra possíveis vulnerabilidades que um sistema pode ter. E, por sua vez, a gente chega aos riscos, impactos e incidentes. Risco é uma probabilidade de uma ameaça explorar uma vulnerabilidade. Então, beleza, exatamente, a senha colada no PC ali é uma vulnerabilidade. Então, riscos. Quando eu tenho a probabilidade, ou seja, um cálculo probabilístico de uma ameaça explorar uma vulnerabilidade, isso eu chamo de risco, e o risco pode ser calculado. Impacto. Impacto é quando eu analiso o quanto reflete sobre a organização a perda da segurança de um ativo ou de uma informação. Então, qual o impacto para uma organização? E aí um exemplo típico pensamos numa empresa que trabalha com e-commerce, pode ser Mercado Livre ou qualquer empresa desse tipo. Qual é o impacto dessa empresa ficar fora do ar, sem conexão, ou seja, sem usuários conseguir fazer transações através da sua plataforma por 15 minutos, por 1 hora? E isso pode estar diretamente relacionado com os seus serviços, com os recursos que estão rodando. Então, ou seja, eu posso dizer que o impacto de um incidente de segurança pode ser altíssimo para essa organização, mas eu tenho que calcular esse impacto, porque os incidentes podem ser de vários tipos. Um incidente pode ser um servidor estar fora do ar, mas se eu tenho redundância, um segundo servidor que irá suprir aquele sistema que está fora do ar, o meu impacto poderá ser baixo. Agora, se eu não tenho redundância, o impacto poderá ser alto. Então, isso são cálculos que são feitos e a gente vai ver como é que a gente pode olhar isso de uma forma bem mais superficial. E o incidente em si é o incidente é toda anomalia que pode se dar sobre um ativo
da informação ou sobre um ativo de tecnologia de informação em uma determinada organização. Ok? Agora, como é que eu poderia calcular o impacto, o risco? Como é que isso seria feito? Bom, aqui eu vou mostrar algumas formas bem simples de fazer isso. Primeiro, o impacto. O impacto eu posso calcular o impacto sobre uma organização de um incidente de segurança olhando para a relevância de um ativo que é afetado, ou serviço, ou processo. Então, o quanto é importante. Então, enquanto o servidor é importante para aquela empresa de e-commerce. E isso eu posso, a partir daí, identificar o impacto sobre a organização. A probabilidade. Como é que eu calculo a probabilidade? A probabilidade é feita com cálculo através da ameaça e vulnerabilidade. Então, quantas ameaças eu possuo e quantas vulnerabilidades? E quanto uma vulnerabilidade pode ser explorada por uma ameaça? Então, analisando esses dois elementos, eu consigo definir a probabilidade. Ok? E o risco, por sua vez, ele é calculado com base com um cálculo entre a probabilidade e o impacto. E aí percebam que tudo que nessas 3 imagens que nós vimos aqui, elas estão todas calcadas sobre uma escala Likert, que é o que comumente se faz numa escala de risco de 1 a 5, onde eu vou trabalhar em cima, e aí vem uma área da segurança da informação, que existe uma norma, inclusive, para isso, na família 27000, que é a ISO IEC 27005, que trata de gestão de riscos, e aí ela mostra todo o processo para análise de riscos, ok? E como fazer a gestão de riscos para a redução desses riscos. Então, ou seja, se eu percebo que uma determinada situação, ou seja, impacto e probabilidade muito alta, eleva o risco dentro da minha organização, eu vou tratar esse risco para reduzi-lo ou eliminá-lo. Então, aí vem todas as técnicas e teorias que envolvem a gestão de riscos, certo? Bom, entendendo isso, a gente olhou um pouco assim de forma bem superficial alguns termos, conceitos e padrões escritos para a área de segurança, ok? Então, com isso, a gente tem uma base para conversar um pouco mais agora sobre problemas de segurança, como eles ocorrem, olhando para características de redes de computadores e internet, que é o que nós temos de mais, digamos assim, hoje é o que nós temos de mais importante quando a gente fala em comunicação de dados, quando a gente fala em sistemas conectados, então é questão de conexão, de redes. Depois a gente vai olhar forense computacional, ou seja, como se faz análise forense quando um problema acontece. E, por último, as nossas conclusões, certo? Então, quais são as principais ameaças que nós temos quando a gente fala de segurança em redes? Então, a gente tem catástrofes, que são aquelas ameaças geralmente ocasionadas por problemas naturais ou por outros problemas que não podem ser previstos. Então, o que eu falei, uma chuva que inunda um data center, um prédio que cai e assim por diante, que pode afetar os ativos de informação de uma determinada organização. Supressão de serviços, que é justamente o que a gente citou ali do exemplo, né, um servidor que ficou fora do ar, então um serviço suprimido. Comportamento antissocial e ações criminosas, que são as principais causas dos problemas de segurança. Quais são os pontos vulneráveis, então, de uma infraestrutura de comunicação? Ou seja, em uma rede de computadores. As redes de comunicação, por si só, por onde as informações estão passando, então, o meu link de fibra ótica, o meu meio de comunicação wireless, então, os meus transceptores, então, esses são elementos de comunicação. Segundo, a gente tem os sistemas operacionais, então, ou seja, que muitas vezes podem ter vulnerabilidades, né? E essas vulnerabilidades acabam sendo encontradas e exploradas, bancos de dados e aplicações, os servidores e o próprio acesso à internet. E com que a gente deve se preocupar? Então, vamos dar uma olhada aqui, também é tirado da Gartner, quais são as principais causas dos problemas de segurança em tecnologia de informação que são reportados. Então, percebam, ó, funcionários autorizados, 58% dos problemas que são reportados de incidentes de segurança nas organizações são causados por funcionários que têm acesso a serviços, que têm acesso a dados ou informações. E que, por muitas vezes,
de forma inocente ou descuidada, acabam ou tendo acesso a informações privilegiadas, ou até mesmo fragilizando sistemas e tornando os sistemas das organizações indisponíveis, ok? Funcionários não autorizados, 24%. Ex-funcionários, 13%. Hackers e terroristas cibernéticos, 13% também. E a concorrência, ou seja, a espionagem industrial e assim por diante, 3%. Então, é uma taxa muito baixa. Percebam que os funcionários que têm acesso à informação e ao sistema são aqueles que normalmente acabam causando maiores danos nas organizações. E que tipos de ataques nós temos? Então, a gente pode olhar aqui 4 tipos de ataques. Ataques ativos, ataques através de códigos maliciosos, ataques passivos e ataques que vulnerabilizam ou que têm acesso de senhas. Vamos ver um pouco sobre cada um deles, ok? Pessoal, alguma pergunta, pessoal? Eu vi que o pessoal está meio que conversando aqui no chat, em paralelo. Podem perguntar, fiquem à vontade. A ideia é a gente conversar sobre o tema que a gente está discutindo, ok? Vamos lá, ó. Quais são as motivações dos ataques? Então, percebam, isso aqui é tirado do CERT-BR. Então, vamos lá, ó, a demonstração de poder, a pessoa mostrar que entende tecnologia e que pode realizar ataques. Prestígio, se vangloriar de que conseguiu realizar um ataque e vulnerabilizar um determinado sistema. Motivações financeiras, motivações ideológicas e motivações comerciais. Então, basicamente, se restringe a isso, a motivação daqueles indivíduos que acabam realizando ataques de segurança ou cometendo ataques que venham culminar em incidentes. E é claro que existem aqueles ataques que ocorrem de forma totalmente despretensiosa. Então, exemplo, um gerente liberou lá o acesso a um determinado documento para toda empresa e era um documento sigiloso. Então, foi um descuido que acabou fragilizando a confidencialidade de uma informação importante. E isso é um incidente de segurança, né? Então, vamos olhar com isso, vamos olhar os ataques que nós temos. Ataques ativos. O que são ataques ativos? São aqueles ataques que exigem a interação do usuário de forma do atacante, do cracker, de forma mais incisiva. Então, ataques de negação de serviço, os ataques chamados de Denial of Service, ou Denial of Service, que são os DOS, que eles geram uma sobrecarga de tráfego, derrubam serviços e, a partir daí, esses serviços acabam negando conexões. E eles podem, através de outras ações, ter acesso a um determinado servidor ou um conjunto de servidores. O DDoS é o serviço de negação de serviço, só que de forma distribuída. Então, como ocorre um DDoS? Normalmente, os atacantes eles criam redes zumbis. O que é isso? São várias máquinas infectadas, que são infectadas através de e-mails, acesso a links maliciosos, onde são instalados softwares, geralmente pequenos e leves, que são escravos de uma determinada aplicação do atacante. Em determinado momento, o atacante vai lá e dispara esses sistemas, esses softwares, e eles começam a atacar um determinado alvo. E, a partir daí, acontece a negação de conexão, e isso é chamado de uma botnet, ou de uma rede zumbi, e, a partir daí, eles disparam ataques a uma determinada máquina. Essa máquina, por sua vez, não consegue atender todas as requisições, acaba baixando, ou seja, acaba se restartando, se reinicializando. E aí, com isso, ocorre negação de serviço, essa máquina não está fornecendo serviço, e aí existem outras técnicas, como, por exemplo, o defacement, ou técnicas onde o atacante ele levanta, no momento que a máquina está reinicializando, ele levanta uma máquina, agora maliciosa, com as mesmas características, direcionando as conexões, em vez para a máquina real, para essa máquina fake, e aí ele passa a ter acesso a dados de autenticação dos usuários ou dos sistemas. Então, são ataques bem sofisticados e que permitem ter acesso a uma gama muito grande de informação. Ok?
Outros ataques ativos, buffer overflow, onde ocorre uma inscrição no sistema operacional, então, ou seja, numa área de memória de execução do sistema operacional, você pode inserir código e o sistema vai executar determinadas ações que foram definidas pelo atacante. O spoofing, onde um determinado atacante ele pode usar a técnica de main in the middle, ou seja, ele pode ocupar uma determinada ou ter acesso a determinadas informações que estão sendo trocadas entre usuários ou usuários e serviços ou servidores, e a partir daí ele pode fingir ser um outro usuário, ou ele pode capturar dados e a partir daí disparar ataques. A gente tem também os códigos maliciosos, entre eles os códigos que são conhecidos de todos, né? Vírus, worms, logic bomb, que são aqueles códigos que ficam esperando um determinado momento para executar a sua ação maliciosa, que geralmente são pré-programados para isso. Backdoor, que são os ataques através de porta dos fundos, ou seja, ataques por acesso a portas que estão abertas nos serviços, nos servidores, nas máquinas dos usuários, ok? E, por fim, os ataques que são chamados de ataques passivos. A gente tem ainda os ataques a senhas, mas os ataques passivos, eles são caracterizados por ataques que buscam análise de vulnerabilidade através de sniffing, que é monitorar uma rede, ou phishing, ou disparar iscas, ou mandar códigos maliciosos para os usuários, ou através mesmo até de spams, ok? E os ataques de senha, por último, são aqueles ataques normalmente que ocorrem onde os atacantes, os crackers, eles tentam fragilizar sistemas através do acesso, buscando, através de códigos de força bruta ou de dicionário, entender ou identificar a senha de um determinado usuário. Então, no força bruta, fica um código rodando ali, ou um código através de vários núcleos ou de várias máquinas, tentando acessar e fazendo testes usando uma combinação muito grande de variáveis, de letras, números, para tentar descobrir a senha de um determinado usuário. O ataque de dicionário, por sua vez, ele usa um dicionário como base. A diferença do força bruta para o dicionário é que o força bruta vai testando de forma aleatória, e no dicionário ele vai recorrendo no dicionário e testando as palavras do dicionário como senha para ter acesso ao sistema. Ok? Nós temos também uma descrição da cartilha CERT do CERT-BR sobre os ataques à internet. Então, quais são os principais ataques que são descritos através do CERT? São ataques que exploram vulnerabilidades de sistemas na rede, ataques de varredura ou scan em portas de serviços e de servidores, ataques de falsificação de e-mail através do envio de e-mails falsos para usuários e para serviços, interceptação de tráfego, que é chamado de sniffing, força bruta, como a gente viu, desfiguração ou defacement de página. Esses são aqueles ataques, todos já devem ter visto, né, onde os atacantes eles replicam uma determinada página para ter acesso a dados de autenticação dos usuários. Então, você já deve ter recebido várias mensagens, às vezes de instituições financeiras, ou até mesmo de servidores de e-mail que pede para te fazer a conexão. Você olha a página, ele tem um link direto no e-mail, você vai para uma página, é a mesma página do banco, a mesma página do servidor de e-mail, contudo, é uma página fake, onde ao você passar os seus dados são gravados por um sistema malicioso que acaba tendo acesso ou você acaba expondo seus dados de login e senha, ok? Normalmente, esse é o intuito. Negação de serviço, ataques de DOS e DDoS, prevenção, que são ações proativas para reduzir os ataques. Ok? Então, o CERT-BR é uma instituição que é voltada justamente para a área de segurança. Então, o link do CERT está aqui embaixo na apresentação, vou deixar disponível para vocês. Quem tiver interesse mais tarde de olhar, dar uma olhada o que tem no CERT. Aqui são dados da cartilha, mas o CERT tem um conjunto muito grande de informações sobre segurança. É bem interessante para quem está iniciando a área de segurança, dá uma olhada que tem. Tem o CAS-BR também,
né, que é o Centro de Apoio a Incidentes de Segurança. Então, lá tem um conjunto de falhas, tem um conjunto de materiais interessantes e reportes e estatísticas de incidentes reportados a nível Brasil, certo? Vamos ver aqui, ó, uma pergunta. No final de 2017, descobriu-se uma falha no protocolo de criptografia WPA2 de redes Wi-Fi. Como esse ataque crack nos sistemas operacionais Android e Linux. Tá, vamos conversar um pouco mais adiante quando a gente passar a parte de rede sobre isso. A gente pode falar um pouco mais sobre a questão de sistemas pessoais e como essas fragilidades são identificadas. E a gente percebe só um ponto quando se fala sobre ataque nesses tipos de algoritmos, eles são bem mais comuns e mais recentes por um motivo bem simples. São algoritmos que são robustos, o WPA e o WPA2 já são algoritmos que já foram criados com padrão de criptografia que eram para ser um pouco mais fortes. Então, a gente passa do TKIP para o AES, que já é um padrão de criptografia que consegue criptografar dados com 128, 256 bits. A questão está que hoje nós temos vários serviços disponíveis na rede que nos permitem e nos disponibilizam um conjunto muito grande de núcleos para testes e para ataques de força bruta e de dicionários. Então, várias vulnerabilidades que são encontradas atualmente, elas usam esses recursos para fragilizar ou para buscar vulnerabilidades ou fazer isca de vulnerabilidade nos sistemas, ok? Mas vamos conversando disso daqui um pouco. Seguindo, então. Então, vamos olhar como é que acontece um ataque num ambiente de rede. Então, como nós chamamos a radiografia de um ataque? O início de um ataque em um ambiente de rede parte do que é chamado de um footprinting, ou seja, de uma análise, de uma impressão digital do sistema ou do ambiente de redes. Então, são levantados em primeiro momento, quando se deseja atacar um determinado sistema, identificar informações básicas sobre o sistema operacional, como estão conectados, que ativos estão rodando, quais são as marcas desses ativos. Pode-se buscar nos bancos de dados, por exemplo, como a CVS, para identificar quais são vulnerabilidades que estão inerentes nesses ativos, que se por um acaso o administrador do sistema não implantou patches de segurança, essas vulnerabilidades elas estão descritas e poderão ser acessadas, poderão ser exploradas. Existe a parte de engenharia social, ou seja, engenharia social é usar de recursos de sociabilidade, ou seja, de interação com os usuários ou com os administradores do sistema para ter acesso a informações privilegiadas e, a partir daí, atacar os sistemas, e usar outras técnicas de identificação de características do ambiente-alvo, do sistema-alvo, e começar a coletar todas essas informações. Isso vai me permitir eu criar um repositório onde, a partir daí, eu vou definir a estratégia de ataque a um determinado ambiente. Segundo passo, levantamento e mapeamento da rede-alvo. Aí o que eu preciso? Eu preciso, nesse segundo momento, começar a identificar o que existe de vulnerabilidades que já estão no ambiente. Então, por exemplo, o port scan, ou seja, usar alguma ferramenta que venha analisar as portas de rede de determinados servidores ou serviços que estão rodando naquele ambiente. Então, eu posso ir enumerando as informações que eu vou encontrando, eu posso tentar testar o firewall dessa organização, verificar como as políticas estão implantadas naquela organização e tentar buscar vulnerabilidades do sistema. E aí eu posso usar um analisador de vulnerabilidades como o Nessus, como o Nikto, como o OpenVAS para isso. Ok? São ferramentas que já são prontas, que você pode utilizar e disparar contra um determinado sistema. Normalmente são feitas para o bem, ou seja, eu disparo esse tipo de ferramenta para analisar e tentar reduzir as vulnerabilidades do ambiente. Algumas técnicas intrusivas que existem. Bom, elas visam o quê? Explorar vulnerabilidades que são conhecidas do sistema. E aí vem aquela questão, né? Eu posso pesquisar o CVE, que é uma base de dados de vulnerabilidades, tá? E a partir do NVD, e eu posso, a partir dessas informações encontradas nesses repositórios, encontrar vulnerabilidades e daí usar técnicas específicas para explorar as vulnerabilidades do ambiente de rede.
Então, eu posso usar força bruta, posso tentar o crack de senhas, eu posso tentar negação de serviço, ou seja, escalar ou fazer a escalada de privilégios, que é ter acesso ao sistema em determinado, um acesso mínimo a um determinado sistema, e a partir daquele acesso escalar perfis, escalar acesso a determinadas a recursos mais avançados do sistema, e a partir daí ter domínio ou ao menos ter acesso às informações que são alvo do ataque, ok? Quando se fala em interesse em atacar, e aquilo que a gente conversou no início dessa conversa, né, que a gente discutiu no início dessa conversa, aquela receita explosiva onde mostrava muita informação, muitos dados, muitos dispositivos e dados de ataques disponíveis. Então, aqui eu trouxe alguns vídeos que falam justamente sobre isso. São vídeos que mostram, e são simples vídeos que estão na rede, que mostram como snifar uma rede, como invadir um sistema, como escanear ou monitorar um ambiente de rede, e assim por diante. Então, o intuito de trazer isso para vocês é justamente mostrar que existem recursos que estão disponíveis, informações que vocês podem usar e seguir o next, 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 e identificar vulnerabilidades e falhas nos sistemas. Então, a ideia é que vocês usem isso para o bem. Lembrando que muitos sistemas, ou a grande maioria dos sistemas atuais, eles já são dotados de sistemas de proteção, como firewalls de borda poderosos, que garantem que esses ataques mais simples não sejam permitidos. Então, se você tentar fazer um port scan em um determinado servidor, vocês vão perceber lá que, de serviços mais modernos, vocês vão perceber que vocês não vão ter resultado nenhum, e é bem provável que o IP, a máquina de vocês, seja bloqueada por isso, porque o serviço de proteção lá vai identificar que está acontecendo um ataque e vai bloquear a máquina que está disparando esse ataque. E aí agora, falando justamente nisso, né, vamos entrar na parte de tecnologias que podem ser usadas para segurança de sistemas. Mais comum delas é o firewall, ou seja, a minha porta lá contra incêndio, a minha porta de entrada protegida, ou padrões de segurança que eu implemento nas bordas da minha rede, que garantem que não vai entrar nenhum tipo, não vai permitir a passagem de nenhum ataque, e muitas vezes você pode configurar também esse firewall para que informações privilegiadas ou informações confidenciais não saiam da organização. Nós temos técnicas chamadas de DMZ, ou zona desmilitarizada, e também existem técnicas de detecção de intrusão ou de previsão de intrusão, que são sistemas e soluções que são utilizadas para identificar se houve uma intrusão no meu ambiente, ou também se houve uma previsão, ou eu posso trabalhar de forma proativa para reduzir esses incidentes, ok? Então, vamos olhar para cada um deles de uma forma mais simples, só para entender o que é cada um. O que é um IDS? Um IDS é um sistema de detecção de intrusão. O que ele faz? Ele é um sistema, é uma solução que ela consegue identificar quando uma determinada anomalia, um incidente aconteceu nos seus sistemas. Então, mas percebam, é detecção de intrusão. Houve a intrusão. Então, a partir de algumas técnicas, que é análise de assinatura de intrusão, ou análise estatística, ou de integridade, eu consigo identificar que uma determinada intrusão, uma determinada falha aconteceu, ok? Mas isso é reativo. Aconteceu, já invadiram o meu sistema, ok? É útil para isso. Mas o interessante é implantar o que é chamado dos IPS, que são soluções de prevenção a incidentes. Ou seja, eles trabalham de uma forma mais preditiva, e são diferentes técnicas que são usadas, que permitem a identificação, por exemplo, de um tráfego na rede mais alto, de um scan em portas na minha rede, ou de alguma ação que aconteceu naquele determinado intervalo de tempo, que tentou fragilizar a minha rede, que eu percebi a tempo através do meu IPS e eu bloqueei o usuário.
E é justamente o que a gente conversou agora. Você disparar lá um determinado ataque a um servidor, ele vai perceber que, por exemplo, vários pacotes saíram de um mesmo IP em uma porta específica, pode ser uma porta que não é utilizada, ou até na porta 80, que é HTTP, ele identificou isso, ele pode preventivamente bloquear aquele IP ou reduzir o tráfego para que não ocorra uma anomalia, uma falha, um incidente de segurança. Ok? Esses são chamados de IPS. E nós temos o que são chamados de HIDS, que são sistemas de detecção de intrusão em hosts. E aí, como é que funciona? Isso é uma técnica bem legal. O que você faz? Eu tenho interesse, eu tenho lá minha rede, eu sei que a minha rede é alvo de ataques, só que eu quero identificar esses atacantes, eu quero, de alguma maneira, reconhecer esses ataques que estão acontecendo e, a partir daí, tomar ações voltadas para a área de segurança. Então, o que eu posso fazer é implementar um HIDS. Como ele funciona? Eu pego um host, uma máquina qualquer, configuro ela, deixo os serviços rodando, mas de forma totalmente fragilizada, e coloco isso na borda da minha rede. Coloco lá na área desmilitarizada. Então, ou seja, qualquer usuário externo que tem, ou atacante, que tem interesse em, de forma maliciosa, acessar os meus sistemas, ele vai encontrar já, quando disparar o primeiro scan no meu ambiente, ele vai identificar essa máquina lá, uma máquina, um servidor rodando com vários serviços e com padrão fraco de segurança. Bom, vou atacar esse cara. Então, o que os atacantes fazem? Eles vão disparar um conjunto de técnicas e ações e softwares para obter acesso à máquina, para obter acesso aos dados, identificar sistema operacional, fazer o footprinting que a gente conversou há alguns segundos. Então, enquanto o atacante está fazendo isso, essa máquina, por sua vez, ela possui instalado um conjunto de recursos que está armazenando logs desses ataques. Então, ele está percebendo quem é que está atacando, buscando dados sobre de onde partiu, origem, como aconteceu, e a partir daí o analista de segurança, o responsável pela administração da rede, consegue identificar o padrão de ataque e o que está acontecendo, ou quem vem tentando acessar a sua rede ou fragilizar o seu ambiente e aí por diante. Então, seja uma isca para os atacantes, ok? No mesmo sentido, existe o que são chamados dos Network Intrusion Detection Systems, ou são sistemas de detecção de intrusão em rede. Então, seguem a mesma linha do que a gente conversou, dos HIDS, ou do que são chamados de honeypots, né, ou potes de mel. Nós temos as honeynets, que são sistemas onde vocês deixam na borda da rede um conjunto de máquinas com serviços rodando da mesma forma como acontece ali no HIDS, no honeypot, onde a gente deixa disponível para os atacantes se esbaldarem tentando buscar acesso às máquinas e tal, e deixarem os seus rastros nesses sistemas. Depois nós vamos lá, coletamos todos esses logs e podemos identificar a origem do ataque, que tipo de recursos estavam sendo utilizados, a gente pode fazer uma radiografia daí e analisar como aquele ataque aconteceu. Outras técnicas que nós temos, né, quando vai se falar em segurança, então a gente tem a questão de criptografia com SSL, HTTPS, eu posso terceirizar serviços básicos ou serviços da minha empresa, então posso jogar tudo em um data center e através de SLAs, ou acordos de nível de serviço, garantir que a empresa que tem meus dados vai estar com os dados sempre disponíveis e vai ter padrões de segurança implementados. A questão de servidores de autenticação, como CACs, Radios, Kerberos, e manter os meus sistemas sempre atualizados através de patches, antivírus e assim por diante. Então, são técnicas que podem ser usadas para garantir a segurança dos sistemas. Bom, e se eu quero entender um pouco mais sobre segurança, tem algum lugar que eu possa ir, alguma página ou repositório? Então, aqui tem, o que eu deixo para vocês aqui são links para diferentes organizações que possuem dados sobre segurança, que vocês podem começar dando uma olhada por aí. Certo? Então, fiquem à vontade depois para darem uma olhada. Ok, mas aí implementei segurança, estou estudando, coloquei tudo, deixei tudo redondinho, mas aconteceu um ataque. Aconteceu uma anomalia
e essa anomalia desestabilizou o meu sistema. O que eu faço? Então, agora nós partimos para uma técnica que é chamada de forense computacional ou computação forense. O que é a computação forense? Então, ou seja, é um processo que tem como finalidade entender a materialidade e a autoria de um ilícito, ou de um ataque, ou de um incidente. Ou seja, buscar evidências de provas digitais que me apontem, através de métodos científicos, e sirvam de prova para um determinado caso ou incidente digital, ok? Então, a computação forense, o intuito dela é justamente identificar quais foram as situações, o que aconteceu em um determinado sistema que gerou um ilícito, e por sua vez a gente está chamando de ilícito um incidente de segurança, ok? E o ponto aqui, quando a gente fala de forense, é que a forense, quando ela é feita por um profissional autorizado ou um profissional certificado, ela tem valor jurídico. Então, por exemplo, um caso típico, um determinado, e aí é um incidente de segurança, pessoal, quando a gente fala de segurança, a gente está falando de segurança em todos os aspectos, não só em segurança em redes. Por exemplo, um profissional de programação trabalha em uma determinada empresa, e ele é desenvolvedor, sei lá, full stack, e em determinado momento ele acha que ele não está mais agradado de trabalhar naquela organização, ele sai e constrói um sistema muito próximo ao sistema que ele trabalhava na organização de onde ele saiu. E começa a vender aquele sistema a um custo mais baixo ou sendo concorrente à empresa que ele trabalhava anteriormente. Isso é um incidente de segurança. Por quê? A empresa pagava um profissional para desenvolver um determinado sistema, aquele profissional saiu da empresa e disponibilizou o mesmo sistema. Então, isso é um caso verídico, pessoal. É um caso que foi estudado, onde um profissional saiu da empresa e disponibilizou um software lá com base no que estava sendo desenvolvido na organização que tinha o contratado. E ele botou para vender e ganhou clientes de mercado. A empresa, por sua vez, entrou judicialmente contra esse profissional, pedindo indenização e que ele tirasse o produto do mercado, uma vez que o produto era o mesmo que ele vinha sendo pago para desenvolver na organização. Então, um perito forense computacional foi... por isso, o perito ele tem que estar inscrito em alguma comarca, em algum fórum, para que ele possa ser acionado. Um perito computacional foi acionado, foi lá, fez análise desse sistema e percebeu, pegou os códigos das duas empresas e viu que, embora tivessem mudanças, ele conseguiu olhar pelo cabeçalho dos arquivos lá que esse programador havia levado realmente arquivos da organização de origem. E aí ele fez um documento, ou seja, ele buscou, através da dinâmica, a materialidade do ilícito e descreveu isso no seu relatório. Então, é isso que envolve a forense computacional. Então, qual a motivação de se aplicar a forense computacional? É quando a gente encontra incidentes como roubo, fraude, invasão, distribuição de software ilícita, algumas ações que podem ser vingança e tal, e assim, defacement, então, ou seja, toda ação que pode gerar uma anomalia, um incidente de segurança. Em quais áreas que são realizadas essa análise? Então, a gente pode dizer assim, que a forense computacional é escovar bits, que é olhar uns sistemas em mais baixo nível para identificar aqueles rastros de um determinado ataque ou incidente. Então, quais são as áreas que nós temos esses tipos de ataque? Em memória, informações através da rede, dispositivos móveis, malwares e antiforense, ou seja, aquelas ações que são feitas justamente para não deixar vestígios, ok? Então, são todas áreas onde a computação forense será aplicada. Quais são e como ocorre a forense? Então, a forense computacional ela ocorre através de um ciclo de investigação. Então, ela parte, primeiro momento, de uma coleta. O que é a coleta? Imaginem que vocês são administradores de um determinado sistema, e digamos que nesse sistema exista um servidor web rodando com uma solução de e-commerce. Vocês chegam na empresa na segunda-feira de manhã, vão abrir os logs do sistema e percebem que houve um incidente de segurança. Algum usuário acessou a plataforma de vocês, teve acesso a um servidor. O que vocês vão fazer naquele momento? A primeira coisa que vocês têm que fazer é garantir disponibilidade do serviço. Então,
a gente começa ao primeiro ponto, que é a coleta. A coleta se dá, então, na forma de que vocês têm que isolar a área, ou seja, identifiquei que houve um problema num servidor, eu vou isolar aquele servidor, ou seja, vou desconectar ele da rede, vou colocar o meu servidor de backup para rodar, para mim deixar o meu sistema disponível, e agora, a partir daquela máquina, eu vou fazer uma análise forense, ou seja, eu vou fazer um estudo para identificar o que aconteceu. E nessa coleta, eu vou tentar olhar todas as evidências. A partir daí, eu tenho o servidor separado, eu vou pegar lá, tecnicamente falando, eu vou ter que fazer uma imagem dessa máquina, então vou usar alguma ferramenta para gerar uma imagem daquele sistema operacional que está rodando, de todos os serviços, vou gerar um hash dessas imagens para que eu tenha a garantia de que não vai haver mudanças depois durante a análise forense, e aí eu vou passar para a área para o tempo ou para a etapa de exame, onde eu vou identificar, eu vou tentar filtrar todos os logs, eu vou tentar observar tudo que pode ser visto naquele sistema que denuncia uma determinada atividade ilícita, ok? E vou documentar isso, eu vou anotar, eu vou registrar. E a partir disso, nós vamos para a etapa de análise, onde aí, o que nós vamos relacionar na etapa de análise? Quem teve acesso ao sistema, quais foram os logs que foram encontrados de tentativas de conexão à máquina. Eu posso tentar olhar logs não só daquele determinado momento do ataque, mas de momentos anteriores para identificar se aquilo já vinha ocorrendo. Então, eu vou fazer todo um processo de correlacionar informações com base no que eu observei. E aí se parte para a última etapa do ciclo de investigação, que é os resultados. Então, o que são os resultados? Eu vou... Acho que o professor Hélio caiu. Acho que agora voltou. Voltei. Ah, tá, deu uma queda aqui. Voltei. Então, seguindo. Aí os resultados vão ser observados e, a partir daí, o especialista vai redigir um laudo. Ou seja, vai pegar todas aquelas evidências, as análises, e vai emitir um documento que tem agora, é um documento que é registrado e é um documento formal. Então, a partir daí, a partir disso, se tem a forense toda completa daquele incidente de segurança, ok? Então, vamos dar uma olhada, então. Como ocorrem essas análises? Então, dados voláteis, então é o que é chamado de análise viva. São aqueles dados que são voláteis no sistema. O que o analista ele tem que olhar para dentro daquela fase de análise? Ele vai ter que olhar a data e hora, identificar funções do sistema operacional, como logs do sistema, verificar o estado de memória, usuários que foram logados, configurações de rede, os processos que estavam em execução, identificar tudo isso e registrar. Quais são os dados pós-mortem, ou seja, os dados que não são voláteis? Então, ou seja, eu vou ter que pegar o meu disco que está naquela máquina, desconectar ele, fazer o que a gente comentou, que é criar uma cópia desse disco, uma imagem para poder trabalhar nessa imagem, guardar esse disco em um local seguro, para que aquilo sirva como prova, ou seja, que permita a qualquer momento eu acessar o disco e criar uma imagem novamente. Ou seja, analisar tudo que tem de informação armazenada e registrar isso. Existem muitas técnicas, pessoal, que são utilizadas, falando na forense computacional, que são utilizadas para ocultação de dados. E aqui eu trouxe um exemplo bem básico, a gente falando em forense, como é que eu vou encontrar um determinado ataque. Então, por exemplo, existe uma técnica que é chamada de esteganografia. O que é? Que é incluir dados ocultos dentro de um determinado arquivo. Então, por exemplo, aqui a gente trouxe uma técnica, eu criei uma imagem aqui, ok? Nessa imagem eu coloquei um texto dentro dela. E esse texto poderia ser um código a ser executado, poderia ser uma informação a ser passada para um comparsa ou algo do tipo, ok? Então, aqui coloquei um texto e aí eu usei uma ferramenta que é chamada de OutGuess. O que faz o OutGuess? Ele insere no cabeçalho de um arquivo uma determinada informação.
Então, aquele arquivo de texto que tinha lá era um TXT, então aí é mostrado alt-gas-t, mensagem TXT, num arquivo imagem. E ele foi para um terceiro, para um arquivo de saída imagem JPG. Então, o OutGas faz isso. E é bem simplesinho, tem disponível em diferentes distribuições de Linux. Ok. Ao final, eu criei um novo arquivo lá, ó, imagem secreta, é onde eu tenho todo aquele texto que estava no meu naquele meu documento, está armazenado agora numa imagem. Eu posso mandá-la para alguém e só informar que, ou poderia ter um código malicioso, ou se eu quero mandar uma mensagem de forma secreta, usar essa imagem. No final, para mim saber lá o que tem dentro de uma imagem, eu posso usar o mesmo programinha, o alt-gas -r, aí ele pega e ele gera lá, ó, decifra conteúdo TXT. Então, ele pegou o conteúdo da imagem secreta, aquele conteúdo de texto, e guardou dentro de decifrando o conteúdo. Ok? Então, isso é uma maneira de decifrar. Então, percebam que é uma solução bem simples, que qualquer um pode usar, e tu pode transmitir dados de um lado para o outro de forma totalmente sigilosa. Ok? E pode ser usado, e muitas vezes é usado para ataques, onde você quer que uma determinada aplicação rode em background quando o usuário clicar lá 2 vezes para abrir uma imagem. Então, é dessa forma, semelhante a isso, que ocorrem os ataques. E aqui eu trouxe alguns casos reais de esteganografia, né? Então, por exemplo, aqui, ó, um caso que fala sobre um traficante que mandava mensagens, o Abadia, que era um traficante, se eu não me engano, mexicano, que mandava mensagens através de uma imagem de um Hello Kitty, e mensagens guardadas dentro do cabeçalho da imagem. Outro, planos da Al-Qaeda que foram identificados através de mensagens enviadas em vídeos pornô da mesma forma, em cabeçalhos. Então, ou seja, sempre quando, por que é importante isso para uma análise forense? Todo arquivo que é encontrado em um dispositivo, ele precisa ser analisado, porque muitas vezes um arquivo que você acha que não é importante ou que não é relevante, ele pode ter informação pertinente. Ok? Quais são as distribuições que a gente pode usar quando pensa em forense, em segurança de sistemas? Digamos que, oficialmente para a área de forense, as distribuições mais usadas são o Kane e o FDDK, que são distribuições que já têm recursos para forense computacional, então são distribuições que foram manipuladas e foram projetadas com um conjunto de ferramentas que já vêm pré-instaladas, pré-prontos para serem utilizadas. Quando a gente fala em forense, essas distribuições, elas são bem interessantes. E quando eu quero trabalhar com segurança em si, também entra nessa lista o Kali Linux, que é a principal ferramenta hoje de quem trabalha com segurança. O Kali tem todos os recursos que você precisa, e ele é baseado em Debian, então você consegue instalar o que quiser. E também, eu não quero usar uma distribuição dessa que já vem pré-pronta, eu quero criar uma distribuição para mim, eu quero criar um ambiente de estudo ou de trabalho em segurança que atenda às minhas demandas. Você pode pegar um Linux qualquer e otimizar ele, instalar todas as aplicações que você usa diariamente ou cotidianamente, ou que são interessantes para a área de segurança. Ok? E por último, pessoal, então, o que nós temos de conclusão dessa conversa hoje? Primeiro, segurança é uma atividade complexa. Ela sempre foi e hoje mais ainda, né? Com um conjunto de tecnologias que nós temos. Então, eu tenho smartphone, eu tenho Android, eu tenho iOS, eu tenho Windows, eu tenho Linux, eu tenho sistemas portáveis, eu tenho IoT rodando, computação em nível, então, computação em nuvem. Então, quando eu penso em segurança, é algo assim que não é mais tão simples. Então, eu tenho que me dedicar bastante para entender cada um desses recursos e desses sistemas para mim poder ser um gestor de segurança. E isso tudo vai me demandar dedicação, vai me demandar tempo, e sabendo que todo sistema é vulnerável. Não existe o sistema seguro ou 100% seguro. Sempre existem brechas que podem ser exploradas. Então, e mesmo que eu implemente o sistema mais seguro possível, usando todos os recursos e com maior investimento, eu nunca vou ter um nível 100% seguro. Eu conseguirei chegar a padrões ou níveis de segurança desejáveis, ok?
Então, se alguém disser que o meu sistema é totalmente seguro, está mentindo. E, por último, muito importante, é a sorte. E lembrando que o profissional da área de segurança, ele é aquele profissional que ele trabalha de uma forma sempre mais discreta. Por que discreta? Porque o trabalho dele nunca é visto dentro de uma organização, porque se ele está trabalhando bem, os sistemas estão rodando e as suas ações elas estão tendo resultado. O profissional de segurança que é lembrado é aquele onde os seus sistemas falham. Então, é interessante sempre que nós tenhamos essa consciência de que nós devemos buscar sempre os melhores recursos e sempre estar atentos para novas soluções, para a identificação de vulnerabilidades e para manutenção do sistema. E não olhando, e não só em questão, falando de sistema de segurança da informação, não pensando só na questão de equipamentos, mas também lembrando recursos humanos, lembrando de todos os ativos que envolvem a questão de segurança. Ok? E aí, passamos para as nossas perguntas. Acho que fiquei dentro do tempo aí, 8h20. Passo para perguntas, não sei se alguém gostaria de discutir, se tem algum tema que acha interessante na área de segurança. Perguntas aí, pessoal. O Marco aqui colocou por último, se o Kali Linux entrar na lista, acho que tu já tinha respondido, né? Que é um dos principais hoje. Só para reforçar aqui, preenche, pessoal, ali o formulário que eu enviei para vocês, tá? Para geração dos certificados, tá? Não esqueça, né? Até agora tem 8 respostas, e aqui tem 17 pessoas, tá? Então, não esqueça de preencher ali, que é para contabilizar depois no ciclo de palestras, né? A gente vai dar um certificado ao final com a carga horária das palestras assistidas. Pessoal, só para a gente ir encerrando aqui, ó, o que é interessante de saber sobre segurança? Na minha opinião, a área de segurança, ela tem sempre, vocês podem enxergar ela com duas características básicas, assim. A questão de técnicas de segurança e o que nós temos de gestão de segurança. Técnicas de segurança ela é voltada mais para profissionais que têm aquele skill de serem mais técnicos, de gostarem de mexer em software, em sistemas operacionais, de buscar vulnerabilidades, de gerenciar redes e aí por diante. Usar recursos. E a gestão, o profissional que trabalha na área de gestão é aquele profissional que já vai trabalhar no nível mais alto, onde ele vai entender mais sobre normas. Então, ele vai ser aquele cara que entende sobre ISOs, que entende sobre como gerir um sistema, como administrar um sistema, o que é necessário num âmbito mais alto nível, ok? Então, é sempre bom, assim, quando vai se trabalhar em segurança, ao meu ver, é bom entender para que área eu quero trabalhar. Eu sou um cara mais técnico, então procurem mais a área técnica. Eu gosto mais de gestão, eu sou um cara mais administrador, comecem a dar uma olhada, olhar um pouco mais de normas, estudar um pouco mais de governança em segurança da informação, governança em tecnologia de informação, que são áreas que vão te direcionar para ser um especialista na área, mas dentro do seu skill, dentro do seu perfil, ok? É importante, é importante conhecer as duas áreas? Sim, é importante. Sendo da área de TI, sendo da área de tecnologia, de computação, o profissional, fatidicamente, ele vai entender como as coisas funcionam no nível mais baixo, e se ele for trabalhar no nível de gestão, ele vai conseguir observar o que está acontecendo. E o contrário é o mesmo também. Mas é bom só ter essa noção dessa diferença de caminhos a se seguir. Uhum. Aproveitando ali, tu tinha colocado, né, o programa ali da Unihacker, né, Unihacker Club, eu tinha compartilhado com as turmas, com as 4 turmas de informática. De repente, se puder comentar um pouquinho do que é o programa para eles, eu mandei para eles, não sei se tem algum aluno fazendo aqui das turmas, mas se puder dar uma comentada. O programa Unihacker, pessoal, ele nasceu aí em 2019, e o intuito dele, como eu falei no início ali, é fazer a disseminação da cultura de segurança. Então, ele é um programa guarda-chuva, onde nós temos um conjunto muito grande de ações que ocorrem abaixo dele. Então, por exemplo, atualmente nós estamos rodando um concurso aí de introdução à segurança da informação no módulo 2.
Então, o programa, ele vislumbra fazer essa troca de informações sobre conteúdos e sobre ações de segurança. Então, nós temos, além desses cursos, nós temos grupos de pesquisa que trabalham vinculados ao programa. Então, aqui na Unipampa, em Bagé, eu tenho um grupo chamado Grupo de Estudo de Segurança de Sistemas e da Informação, que são alunos do curso de Engenharia e alguns alunos também do Instituto Federal, que trabalham em questões voltadas para a área de segurança. Então, hoje, nós temos um grupo trabalhando lá sobre pentest, análise de invasão. A gente tem um grupo trabalhando sobre forense em dispositivos móveis. Tem outro grupo trabalhando sobre criptografia. Então, ou seja, são um conjunto de ações que são realizadas e estão vinculadas ao programa Unihacker. Em Alegrete, na Unipampa de Alegrete, também tem outros professores que estão trabalhando. E um detalhe é que esse programa ele não é só aqui do Rio Grande do Sul. Então, a gente tem o professor Everton, em Porto Velho, que trabalha com a área de criptografia e é vinculado ao grupo. A gente tem profissionais e empresas que são vinculadas ao programa. Tem professores de institutos federais também que trabalham na área de segurança. Tem professores de instituições privadas que trabalham na área de segurança e estão vinculadas. Então, normalmente, nós estamos disponibilizando palestras, lives, eventos, cursos, e também fazendo essa troca de experiência. Qualquer um que tenha interesse, eu vou botar aqui no nosso chat o link lá do Unihacker, é o Unihacker Clube, é só colocar, vocês vão ter acesso à nossa página. Nós temos também um grupo de WhatsApp que é bem grande, onde o pessoal está sempre, que funciona como um repositório de notícias de segurança e tecnologia de informação. Então, ali a gente tem dados a nível global sobre o que está acontecendo sobre segurança. Então, está todo mundo sempre, todo dia, a gente tem ali 10, 15 posts que mostram incidentes, que mostram técnicas, que mostram novas vulnerabilidades. Então, é uma ferramenta que a gente usa para trocar ideias e também para se atualizar. Então, tudo isso está vinculado ao programa. Qualquer aluno que tenha interesse em participar, não tem custo nenhum, basta mandar um e-mail ali via a página, se quer participar de algum grupo específico, ou se quiser participar dos cursos, é só olhar ali as datas, a gente deve ter outras formações sendo disponibilizadas agora no mês final de agosto e início de setembro. O Marco fez uma pergunta sobre se houveram muitos incidentes durante o período de pandemia. Sim, o que mais está acontecendo hoje na área de TI são incidentes. Então, a gente tem... e eu arrisco dizer que as fraudes, elas estão, assim, em número muito grande. Então, ou seja, fraudes através do WhatsApp, defacement de páginas de instituições financeiras. A gente tem escutado muito sobre isso, sobre o auxílio emergencial. Exato, são vários ataques que usam, que integram a questão da engenharia social com atividades técnicas de defacement de páginas, onde o usuário vai acessar e passar os seus dados, e eles vão usar esses dados para ter acesso às informações e acesso a dados bancários e financeiros dos usuários. A gente tem um problema hoje muito grande também, do WhatsApp, onde as pessoas elas estão criando skills semelhantes dos usuários no WhatsApp, mandando mensagens e pedindo dinheiro, ocupando contas. Ataques de ransomware também estão em larga escala, que é aquele ataque que os atacantes encriptografam dados das máquinas dos usuários e cobram resgate para liberar a chave de acesso. Então, no final do ano passado, eu tive isso. Pela primeira vez me aconteceu esse ataque, eu ia comentar, do ransomware. Eu estava, não sei se pode ter sido outra coisa, mas foi bem na hora que estava atualizando o Windows 10. Aí, do nada, eu comecei a perceber que começou a criptografar todos os meus dados ali, porque eu uso o OneDrive, né? Antes eu usava o Dropbox, uma conta no OneDrive. Claro, daí eu tinha como fazer o backup, né? Não tive nada de perda, assim, mas foi a primeira vez que aconteceu isso, né? E tava com o Fire, tudo ativado, né? O próprio Fire do Windows 10, né?
já vem integrado, né? Sim. E aí até pesquisei para ver se tinha a chave, né, no site lá, mas aí não tinha. Eu não sei se tu já tinha escutado falar, o ransomware Stop Deja Vu, né? E aí com a extensão mbed, foi esse que acabou. Que são várias ferramentas que eles usam, mas basicamente é um ataque muito simples, né? Ou eles infectam a tua máquina através de uma vulnerabilidade conhecida, ou através de phishing, ou te mandam um documento malicioso por e-mail. Tem mesmo baixado algum programa ali É, e deve estar já com o próprio software malicioso. Aí eu executei e aí começou. exato. E a aí ele faz, é uma aplicação bem, se tu for analisar, é uma aplicação bem simples, é uma aplicação que encripta dados, só que tu precisa da chave de criptografia para poder ter acesso. E normalmente eles usam algoritmos AES ou de 128 ou 256 bits que torna praticamente impossível tu recuperar esses dados. Então a solução que tu tem depois de um ataque desses é ou tu tem um backup ou tu paga para eles rezando que eles vão te responder ou que eles vão te passar a chave para te ter acesso aos dados. Sim, sim, Mas não é aparece nada certo. do arquivo de texto lá, o ritmo ali para dizer o que tem que fazer, entrar em contato com eles por e-mail. Daí estava lá $980, ou então se eu fizesse pagasse até em 2 ou 3 dias úteis, ficaria por metade, $480. É óbvio, no meu caso aqui, que tinha ali, que não era nada de muito importante, mas se é alguém que tem alguma coisa importante e que não tem tanto conhecimento assim, né, de guardar as coisas no backup, se desespera e paga. Mas de perder é muito grande. De pagar e não É, perder. isso é complicado. Realmente é um ataque que, se tu pega. E ele está acontecendo bastante, esses ataques de ransomware hoje, eles estão acontecendo em larga escala fora do Brasil, Estados Unidos e Europa, e voltados para instituições de saúde. Então, se vê bastante reporte disso aí. Então, ou seja, as instituições elas trabalham fortemente em cima da informação, prontuário médico, e quando um ataque desses acontece, se elas não têm backup, pode se instaurar um caso. Então, a gente vê o impacto de um ataque desse tipo é muito grande. Pode ser devastador, ainda quando se pensa numa instituição ou numa organização da área de saúde nesse momento de pandemia. Então, Aqui na cidade tem um caso, eu até comentei com os alunos, né, foi no final do ano passado, aí eles me falaram, não me falaram qual foi o mercado, mas teve um mercado aqui da cidade que aconteceu isso, e, e aí que acabou perdendo todos os dados, não tinha backup, uma parte dos dados, não sei se foi 100%, mas foi uma parte bem significativa. E aí pediram, parece que 10 ou 20 mil reais de fiança, e aí o mercado não quis pagar, né, enfim, e aí perdeu, né? Daí depois sim, se melhor, mas teve um caso aqui na própria cidade, uma cidade pequena. é complicado. Não, acontece. Na verdade, tu não tem local que seja resguardado em relação a isso. Tem serviços Interessa, mal tem serviços mal configurados e que estão na rede e se estão conectados na internet e são passíveis de serem explorados. Então, uma ferramenta que faça uma análise faça um port scan, que faça uma análise ou através de vulnerabilidades conhecidas de sistemas, tu consegue identificar sistemas na rede e identificar se essas vulnerabilidades estão presentes. Então, por isso é importante que o administrador de rede, o analista de segurança, esteja sempre ligado e mantenha os seus sistemas sempre atualizados, principalmente patches que envolvem vulnerabilidades, para que isso não aconteça. Mas como eu digo, é uma atividade bem complexa e que envolve, dependendo da organização, da empresa, envolve uma demanda muito grande do profissional da área de segurança. Alguém tem mais perguntas aí, pessoal? Só vou reforçar mais uma vez aqui para preencherem o formulário, né, para depois nós gerarmos os certificados. Teve até agora 9 respostas, tá? Tem gente ainda que eu acho que não preencheu, tá?
Mais perguntas aí, pessoal? Uhum. Bom, o pessoal está dizendo aqui que o Marco falou que, também, que já está tudo esclarecido. Também o outro aqui, o Victor, também não tem mais perguntas, né? Acho que, pelo visto, o pessoal gostou bastante, né, da palestra, né? O Regis colocou aqui, sem perguntas, meus parabéns ao professor, né? Então, acho que vou agradecer mais uma vez a palestra do professor Érico Amaral, da Unipampa, Campus Bagé, né, pela gentileza e também disponibilidade de tirar um tempinho para poder ministrar essa palestra para nós e colaborar com o nosso projeto, né, nosso primeiro ciclo de palestras online. A gente sabe que nessa pandemia todo mundo tem bastante tarefas, enfim, bastante coisa para estar fazendo. Então, muito obrigado, Érico, e também me coloco à disposição, os colegas aí da área informática também, para colaborar também com vocês no que vocês, desejarem, né, na medida do possível, tá? É importante, né, sempre fazer essas integrações, né, entre as instituições de ensino, porque geralmente a gente fica só quase que interno, né? O próprio IFES tem 17 campos, a gente até conversa entre alguns campos, ainda só de vez em quando, né? São 17, né? Então, às vezes, até as outras instituições também acaba tendo pouca integração, né? Mas, na medida do possível, a gente está tentando, né, buscar diversas palestras aí com outros docentes aí de outras instituições. Bom, Não, e no final, não, e eu também agradeço a possibilidade de divulgar o nosso programa e de estar à disposição quando precisarem, só entrar em contato e obrigado pela disponibilidade também, assim que nós formos organizar algum evento, vamos lembrar de vocês aí, sim. o professor Fábio aqui colocou muito boa a palestra, aqui o Ciro, que é aluno está na Info 2, muito bom, o Victor Natanel também concorda, então o pessoal gostou bastante, né, da palestra. Teve uma média de 20 pessoas, assim como na primeira. Espero que cada vez tenha uma adesão maior, né, dos nossos estudantes, né? Nós temos 4 turmas, tá, uma média de 36 alunos por turma, então espero que também, né, à medida que vai fazendo as palestras, também tenham mais adesão dos estudantes. E espero que eles estejam gostando, né, da iniciativa também, que tirem proveito, né, agreguem novos conhecimentos e que se aprofundem, né, busquem por fora também, né, o que os palestrantes trazem aqui, porque uma palestra é mais um resumo, né, não dá para se ater, né, a esmiuçar, né, tanto assim, mas sempre é bom depois buscar por fora, né, correr, correr por fora e também até mesmo entrar em contato aí com os professores, né, Isso. na medida para, às vezes, passar um link, alguma coisa assim, sugerir algum material, né? Isso é sempre importante, né? Exato, se tiverem interesse, pessoal, podem acessar a página do Unihack lá para tirar dúvidas ou entrar em contato, a gente tem todos os dados lá disponíveis. Então tá, aqui o Fábio colocou um grande abraço aos professores, estudantes, o Marco, muito bom, cabe ressaltar que para os alunos o assunto é bem novo, pois eles não têm uma disciplina de segurança. Exato, a gente não tem uma disciplina de segurança, né? O integrado ele tem uma disciplina de redes, mas tem um pouquinho também, né, do conteúdo de segurança, né? Sim. Até numa graduação, se for ver numa graduação, a gente tem uma disciplina de redes, né? Às vezes nem graduação tem disciplina de segurança, né? Às vezes tem... Mais superficial, né?
Isso, tirando os cursos de o curso superior de redes, que daí tem várias coisas de redes, né? Mas geralmente o bacharel tem uma disciplina, né? Mas é isso aí. Então, agradeço mais uma vez, Érico. Vou terminar aqui, vou terminar de gravar, interromper a gravação, e aí depois eu te mando o link bem. Tá bom. Então tá, obrigado, Gabriel. Um abraço.